Graça e paz aos amados irmãos. Hoje a nossa meditação dá início a uma sexta semana de meditações que vai tratar do assunto Moisés e o Êxodo. O livro de Gênesis termina com duas mortes no exílio egípcio. Primeiro, Jacó morreu e foi levado de volta a Canaã para ser sepultado na caverna do campo perto de Hebrom, que Abraão havia comprado para sepultar seus parentes. Mais tarde, José também morreu no Egito. Porém, ele morreu convencido de que no devido tempo Deus conduziria seu povo à terra prometida e então seus ossos seriam levados a fim de serem sepultados no túmulo de sua família. Esta semana avançaremos um pouco mais no tempo e acompanharemos a história de Moisés, o mais importante personagem da história de Israel depois de Abraão. Foi através de Moisés que os israelitas foram libertos da opressão do Egito. Foi ele que guiou o povo em segurança durante a travessia do Mar Vermelho e conduziu-o até o Monte Sinai. Moisés liderou os israelitas durante os 40 anos em que ficaram vagando pelo deserto. Foi ele quem reuniu o povo no deserto, a leste do Jordão, preparando-os para atravessá-lo em direção à terra prometida. Moisés sempre lembrava ao povo sua história, conclamando-os a serem fiéis à aliança. A história de Moisés é o tema predominante de 4 livros do Pentateuco: Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Pouco antes de sua morte, Deus prometeu que ele avistasse a terra prometida do alto do Monte Nebo, embora não lhe fosse permitido entrar nela. E as meditações desta sexta semana tratarão do subtema uma opressão cruel, o chamado de Moisés, o desafio a Faraó, a Páscoa, a saída do Egito, as dádivas do Monte Sinai e vagando pelo deserto. E hoje segue o nosso primeiro subtema, uma opressão cruel. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Êxodo capítulo 2, versículo 23 ao 24. O livro de Êxodo começa com uma vívida descrição da opressão imposta pelo novo faraó, provavelmente Ramsés II, que nada sabia sobre José, aos israelitas. Os egípcios tornaram-lhes a viga amarga, impondo-lhes a árdua tarefa de preparar o barro e fazer tijolos e executar todo tipo de trabalho agrícola. A opressão durou 430 anos, porém eles clamaram a Deus por libertação e Deus ouviu o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Na verdade, ele já estava preparando um libertador. Quando ainda era bebê, Moisés escapou por pouco de ser arrastado pelas águas do rio Nilo. Ele foi retirado do rio por uma das servas da filha do faraó, que entregou o menino à sua própria mãe para que ela o criasse. Depois de crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou. Provavelmente, Moisés enfrentou alguns conflitos entre as culturas egípcias e hebraica. Entretanto, ele nunca negou sua identidade hebraica nem deixou de se indignar diante do sofrimento do seu povo. Em determinado momento, tomou uma decisão difícil e corajosa. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Mas, apesar de amar o seu povo e identificar-se com ele, Moisés agiu de forma imprudente, fazendo justiça com as próprias mãos ao matar um egípcio que espancava um hebreu. No dia seguinte, ao tentar separar uma briga entre 2 hebreus, eles recusaram sua intervenção. A notícia da morte do egípcio se espalhou rapidamente e ele teve que fugir para a terra de Midian, permanecendo ali durante 40 anos até esfriar a cabeça.
ele teria de aprender que só é possível fazer a vontade de Deus do jeito de Deus. Que Deus abençoe sua vida, no nome do Senhor Jesus.